a mais um Gênios Cast, o podcast da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo. E hoje nós trouxemos alguém aqui muito especial para falar sobre empreendedorismo na nossa região. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que são eles: Cozinha do Humberto, Distribuidora Masa e também Barov Consultoria, que realiza consultoria na cidade de Santarém e demais regiões e até fora do Brasil. Bom, tendo dito isso, vamos agora aqui para a apresentação do nosso convidado. Hoje eu recebo um convidado que o sinônimo é de resultado. Ele não vende apenas estratégias, ele entrega performance. Natural de Altamira, no Pará, morando em Santarém desde 2015, ele descobriu que atendimento não é só responder mensagens, é criar conexões que geram valor e transformam conversas em venda. Com mais de 5 anos hoje liderando projetos de marketing e posicionamento de venda, ele se tornou uma referência em atendimento via WhatsApp e vendas digitais. Hoje é o CEO e diretor comercial da Lamparina Assessoria, uma empresa que acende negócios, literalmente ajudando as marcas a venderem todos os dias. Com vocês, gente, John Gomes. Obrigado, boa noite. Desculpa, de noite eu não sei se agora vai dar esse picote aí, mano. Me situa o horário que vai sair, desculpa, mano. Não, pode falar. Boa Vai noite. cortar isso daí? Boa noite, obrigado pelo convite, cara. De fato, a gente já tem uns dias aí nesse mercado de empreendedorismo aqui na nossa região, e a gente sabe o tanto que esse nosso mercado, quando a gente fala sobre tecnologia, marketing e vendas, ainda é muito obscuro e defasado aqui na nossa região amazônica. Então, Verdade. um dos nossos principais objetivos é mostrar primeiro, para quem está aqui dentro, que existe milhares de oportunidades nesse mercado, mas também botar os holofotes aqui para nossa região, para quem está de fora assistindo o nosso trabalho. Show. Hoje, a gente aqui na empresa, já há algum tempo, a gente fala, cara, pra gente, marketing, no final das contas, é venda. Ela pode ser estruturada por 1 milhão de coisas diferentes, ter ali coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, mas no final das contas, a gente sabe que marketing é vendas. Então, a primeira pergunta, olhando a tua trajetória, qual foi o momento da vida em que tu percebeu que tu tinha um perfil de vendas? Cara, eu acho que, para ser bem sincero, eu acho que eu não fui aquela pessoa que acordou um dia, criança, e olhou para seus pais e falou: eu quero ser vendedor. Normalmente quero ser médico, quero ser advogado, quero ser engenheiro, mas não quero ser vendedor. Só que, coincidentemente, a minha primeira profissão foi literalmente de vendedor. Era uma, era uma empresa que vendia ferragens e ferramentas lá em Altamira. Sim. Eu não tive muito êxito no primeiro momento em entrar na faculdade e eu tinha duas opções. Eu ia ter que continuar ali estudando, tentando, e também ter que trabalhar porque a gente precisava. E me veio essa oportunidade. Só que eu ainda não conseguia olhar para aquele negócio, que não era meu, mas olhar para aquela profissão e me ver fazendo aquilo na minha vida. Era só mais um momento. Uhum. Eu acho que eu sempre pensei que venda seria, talvez, se eu não der certo em mais nada, aí talvez eu iria vender. E, para quem não sabe, eu sou advogado, atuei como advogado ainda por alguns anos, até perceber que não era mais aquilo que eu queria fazer. Uhum. Mas perceber mesmo foi venda, foi quando eu vim morar em Santarém, que a gente ficou na época, minha família não conseguia mais me manter aqui, e eu precisei aprender a vender alguma coisa para poder continuar na faculdade e ficar. Uhum. Então, a gente era estagiário de direito e eu descobri algumas ferramentas na internet onde fazia diligência. Os escritórios que antes não tinha esse processo eletrônico, era tudo Uhum. papel físico. Sim. Então, o que que acontecia? Os escritórios de outros estados faziam uma solicitação, coisa de R$ 50 o serviço, mas fazia a solicitação pela plataforma e você tinha que fazer o serviço para ganhar esses R$ 50, que era tirar cópia de um processo, Uhum. era fazer um protocolo de algum documento. E aí, qual que era o problema? Por que eu aprendi a vender? Porque naquele momento era um leilão. Ele lançava a demanda e todos os estagiários daquele momento ficavam dando o seu preço. Só que o leilão para baixo. Quem pagava, quem oferecia o valor por menor serviço ganhava. Uhum. E aí eu comecei a ir por trás, descobri quem eram os escritórios que estava de certa forma oferecendo aquela demanda, não ia pelo aplicativo, e a gente chegava a fazer uma proposta para ele. Eu falei assim, cara, eu sei que tu vai ter demanda aí toda semana, então, para tu não ter que estar pagando individualmente, entrando no leilão, eu vou fazer um valor X, Uhum. mas aí tu só me paga por mês. E toda demanda que tiver para Santarém vai ser por minha conta. Aí, então fechou. E aí a gente começou a fazer um trabalho literalmente mensal.
entendi. Acho que foi ali naquele momento que eu consegui pagar minhas contas em Santarém, comecei a fazer uma grana ali para pagar a faculdade, eu percebi que vendas seria o caminho para mudar a nossa vida aqui. Caramba, Esse foi o que grande história. ponto, cara. Eu vejo que sempre essa capacidade de pensar diferente, ela normalmente ela não nasce de uma oportunidade, né? Às vezes ela nasce mais de uma necessidade. Sim, A necessidade faz tu mudar muito rápido, assim. isso mesmo. E a lamparina, onde ela nasceu? Como foi a história para ela ser construída? Cara, voltando um pouquinho antes da lamparina, eu não tenho nenhum padrinho, nunca tive nenhum padrinho ali dentro da advocacia. Uhum. Então, muito cedo eu precisei encontrar um estágio que pagasse alguma coisa e tive essa oportunidade em 2017. Encontrei um escritório que me acolheu ali e eu conseguia estagiar e ganhar uma grana. O que que acontece? Eu, desde muito cedo, dentro desse mercado, percebi que era um mercado extremamente concorrido em Santarém e Uhum. região de modo geral. Tinha muito advogado. Na cidade É universitária, verdade. todo mês, toda semana, desculpa, todo semestre, tinha gente formando. E aí eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa que faça acelerar a minha carreira dentro de Santarém. Porque eu vejo que tem advogado com 5 6 anos reclamando que não tá ganhando dinheiro ainda. Eu falei, então, meu Deus do céu, o que que eu escolhi, né? E eu falei, cara, marketing jurídico. E aí pensei, eu vou começar no marketing jurídico, eu não posso perder tempo. Aí eu fiquei naquela dúvida, começa depois da faculdade ou antes? Uhum. E já durante ali a faculdade. E a OAB naquele momento era muito conservadora ainda em relação a isso, não tinha, tinha até proibições, e a gente começou a burlar algumas coisas para conseguir encaixar o que podia fazer ou não. Uhum. E quando foi quase me formando, no último ano, passei na prova da OAB e falei, agora eu vou começar a preparar já o terreno para as pessoas me conhecerem. E veio pandemia. Uhum. Aí quando veio pandemia, eu falei, agora eu não sei o que fazer. Só que aquele momento era justamente o divisor de águas pro digital, de modo geral. Sim, sim. Aquilo ali potencializou nossa vida. Verdade. Coisa de 50 anos no primeiro ano, no segundo ano ali já estava avançado. E aí eu comecei, eu lembro que tinha eu e mais dois advogados recém-formados, amigos inclusive, que trabalhavam com marketing jurídico. Uhum. Todos os escritórios, gente de 10, 15 anos, ninguém queria papo com isso, porque era um negócio que advogado não faz. Sim. Advogado blogueirinho não existe. Então ali foi meu primeiro contato com marketing. Era um marketing pessoal. Eu trabalhava com direito criminal, então era uma matéria muito pesada. Então eu Uhum. tentava ser algo mais cômico e mais fácil de se consumir na internet. E aí, quando me viu pegando a minha OAB ali daquele primeiro momento, o que que aconteceu? Pelo menos mal já estavam falando de mim. Eu já chegava no fórum, as pessoas já estavam pelo menos tirando piada, lá vem um Uhum. advogado blogueiro, lá vem um advogado do Instagram que faz vídeo. Só que de fato eu comecei a ganhar dinheiro, cara. Eu tava ganhando dinheiro, tava ganhando mais dinheiro do que os outros advogados da minha turma ali naquele Sim. primeiro momento, porque foi muito cedo eu comecei já a fazer isso e a galera hoje que está se importando em buscar marketing de modo geral para dentro dos seus escritórios. Só que aí, dentro da advocacia, já profissionalmente falando, ainda me beneficiando do marketing jurídico, como um dos pioneiros aqui naquele momento, a gente viu uma oportunidade, porque a minha companheira, que é a minha sócia, teve que sair da empresa, ficou sem emprego naquele momento, e ela já tinha demonstrado interesse com afiliados, Uhum. com social media, e ela começou a fazer muito curso online naquele primeiro momento, e a gente falei, cara, vamos trabalhar com social media. Eu advogando, e aí eu comecei a buscar clientes para que eu percebia que não tinha um trabalho bacana nas redes sociais e eu levava para ela. Entendi. Eu, para ser bem honesto, ainda não consegui olhar para aquele negócio, para a Lamparina, e ver algo para a vida. Uhum. Por quê? Porque eu estava quase 100% dentro da advocacia ainda. Ela não, ela sempre olhou para aquilo e com o primeiro cliente, isso aqui vai ser para a vida, era um negócio Uhum. já de projeto mesmo. E a gente pegou o nosso primeiro cliente, foi uma churrascaria, pagava R$ 599 e a gente tinha três sócios, era eu, ela e um sócio que era um cara cuidado na parte de design, processo. E a gente passou literalmente 30 dias atendendo esse cliente, a gente fazia de tudo, cara, de tudo mesmo. Filmava, gravava, produzia, e a única coisa que a gente tinha era só vontade mesmo. E aí os nomes não chegavam, a gente não definia qual vai ser o nome da empresa, pensamos em Caju, pensamos em outros nomes mais regionais, até que a Sim. gente chegou em Lamparina. E quando a gente percebeu que talvez esse seria um caminho aí, cara, vamos abrir uma agência com o nome Lamparina.
Aí a gente buscou uma empresa fora, né? Mais uma vez, santo de casa não parece que não faz milagre, a gente nem se preocupou em achar que buscar uma empresa fora, mas construir uma marca pra gente. A Sim. gente agora tinha uma marca e um sonho, que era só o que a Uhum. gente tinha, mas nasceu justamente, novamente, de uma necessidade. A Cara. gente viu aquele momento ali como algo para se fazer, né? A Alice precisando justamente dessa oportunidade, e ela nasceu por conta disso. E assim, tu falou que conseguiu o primeiro cliente, né? Atenderam eles por 30 dias ali, só aquele cliente. É, E como foi assim a sensação de ter o primeiro cliente e quando foi o momento assim que tu pensou, cara, isso aqui faz sentido continuar? Porque tu falou que pra ti não era um projeto, né? Mas sim. pra outra pessoa assim. Então, qual foi o momento que tu percebeu que aquilo ali poderia ser um projeto grande? Quando deu 30 dias, chegou o primeiro pagamento, né? Ali. Detalhe, hoje, os pagamentos são feitos de forma antecipada. Uhum. Naquele não, a gente trabalhou 30 dias para receber os R$ 599. Aí a gente dividiu para 3 sócios o valor exato ali, ainda tirou os custos, deu cento e alguma coisa, menos de R$ 200 para cada um e acabou, fechamos um mês. Só que quando a gente viu que funcionou, que tipo, caramba, é mais uma profissão, que a Uhum. gente tem mais uma fonte de renda e vamos colocar energia nisso. A gente começou a ver que o mercado em si ele estava defasado. Uhum. Apesar da gente ser extremamente novo, 30 dias, mas a gente começou a olhar com um pouco mais de atenção para o mercado local. Não para o mercado de agência nível Brasil, mas percebemos a necessidade de agências com mais atualizações e efetividade local. E aí a gente falou, cara, vamos comprar nossa primeira mentoria, sem dinheiro mesmo. Uhum. E a primeira mentoria que a gente aprendeu foi justamente sobre vendas, foi como conseguir novos clientes para dentro de uma agência. E aí, obviamente, começa sempre com muito network ali. Sim. E aí a gente, naquele momento, acho que no seu segundo mês ali, já com o nome Lamparina, que a gente falei para Alice, falei, acho que isso aqui vai ser para a vida, só que a gente precisa Uhum. colocar 100% de energia, mesmo não sendo nossa principal fonte de renda agora, porque não tem renda. Uhum. Eu falei, então vamos fazer. Então a gente colocou, foi uma situação até um pouco mais conturbada nos 2 primeiros meses, porque o nosso sócio, naquele momento, não estava muito na nossa mesma linha de acreditar, talvez, nesse projeto ou de energia sendo colocada. Então Sim. não fazia muito sentido manter mais aquela parceria naquele primeiro momento e a gente acabou ficando só eu e ela, Uhum. ainda nos primeiros meses. Mas, cara, posso dizer que foi literalmente quando recebemos o primeiro momento, o dinheiro, porque foi só depois da prestação de serviço, e a gente percebeu que Percebeu dava que era pra, possível, era né? possível. Entendi. E, tipo, teve algum momento na tua jornada que tu percebeu que, não que tu percebeu, né, mas que por um momento fez tu repensar que talvez não fosse um negócio que tu achou que seria? Tu pensou em desistir até, por exemplo? Teve vários. Para ser bem sincero, isso aí acho que é uma dor de todo empreendedor, que é viver esses picos de dúvidas em relação ao seu projeto, Uhum. mas sempre firme ali de olho no objetivo, né? Mas acho que, cara, a nossa primeira grande ponto de a se resolver foi nossa primeira contratação. Porque Uhum. assim, hoje o nosso negócio, eu acredito muito que a agência não é um negócio para se escalar. Uhum. Ele é um negócio para você vender com alta margem. Você começar a ter posicionamento e brand para cobrar valores justos e trabalhar em cima de margem, Uhum. né? Temos uma aí que já dominou a América Latina e conseguiu escalar, mas isso aí são exceções. Sim. Mas quando a gente entendeu esse modelo de negócio, primeiro passo, eu vendo hora de pessoas. Uhum. Então eu precisava contratar. A gente não tinha conhecimento sobre contratação, sobre gestão de pessoas e faltava até profissional. A gente precisava de um design, que era para dar conta da demanda. Uhum. E naquele momento eu juro por Deus, eu pensei em desistir, porque eu não tenho um cliente pagando 599 e um design me cobrando 1.200, R$ 300. Falei, não bate a conta, né? É verdade. E aí uma pessoa falou para mim o seguinte, cara, o cliente ele entra pagando e o colaborador você só paga por 30 dias. Contrata e você tem 30 dias para correr atrás desses clientes que entrem pagando. E aí eu falei, faz sentido. Vamos se arriscar. E aí a gente, ainda não, por não conhecer tanto a cidade, o mercado de Santarém, a gente buscou esse primeiro profissional em Mossoró. O John, inclusive, é um xará, design, e foi o nosso primeiro colaborador. Uhum. Cara, quando a gente contratou o primeiro, que a gente tinha condições de entregar com mais qualidade, entregar com mais volume,
que ainda assim dá muito apegado à entrega, não ao resultado. Sim. Mas a gente percebeu que faltava agora clientes e a gente começou a ir conversar com os meus clientes antigos Uhum. e alguns toparam o projeto. Quando foi o primeiro mês, a gente já tinha seus 5 clientes ali naquele segundo 30 dias, 60 dias, né? Aí pronto, eu perdi literalmente o medo de contratar Uhum. e hoje a gente tem 21 pessoas trabalhando lá dentro da Lamparina. Caramba, muita gente, né? 21 pessoas. Muita gente. E, assim, tu começou em 2022, né? A agência. 2022, a agência. E, tipo assim, eu lembro que em 2022, acho que todo mundo lembra que o mercado aqui ele tava bem aquecido em agência. Mesmo, eu lembro que era mais apegado realmente à entrega do que a resultados naquela época, né? Sempre os serviços eram assim. Mas como que na época tu pensou em se diferenciar dos demais? Cara, de fato, naquele período aqueceu muito e assim como algumas cidades ainda estão nesse momento, que a porta de entrada para esse mercado é muito barata. Uhum. Você precisa fazer, infelizmente, você fez uma organização de um perfil de Instagram, você já tem uma agência, se você quiser. Você já cria lá um perfil no Instagram, agência de marketing. A porta de entrada ela é extremamente fácil. O problema da agência é justamente manter ela de uma forma saudável. Sim. E aí, qual foi o nosso primeiro ponto? A gente olhou de novo para dentro de Santarém e a gente, infelizmente, não conseguiu ver referência. Referência no sentido de posso chegar perto de você agora e aprender alguma coisa de verdade. Uhum. E aí foi quando a gente fez nosso segundo maior investimento em mentorias, naquele momento, e a gente buscou um cara, o nome dele é Luiz Mazin, e ele ensinou pra gente nessa mentoria tudo sobre processo, nem necessariamente sobre processo, mas principalmente sobre estrutura de equipe dentro da uma agência. Basicamente, Uhum. criar um organograma da forma correta, te ensinando quem você deveria contratar primeiro, em que momento você deveria contratar X pessoa para dentro da equipe, e ele que deu segurança para o nosso crescimento. Por quê? Como ainda assim estávamos muito focados em entrega, Uhum. tinha uma boa demanda Sim. de clientes. O nosso maior problema hoje, quando eu olhei para dentro das outras agências, o cliente chegava para fechar comigo, eu perguntava: qual foi o erro que a outra agência cometeu com você para a gente evitar? Porque a gente não falava que a gente estava novo, mas Uhum. eu sempre fazia essa pergunta para mim já tentar corrigir de imediato. E uma das maiores dores assim era entrega, e eu percebi, mas pô, entrega é o mínimo, mas não era, é porque as agências de Santarém não queriam abrir mão do seu dinheiro, do seu faturamento. Sim. Eles não entendiam que nós temos que olhar para a margem, mas eles olhavam para um todo. Ah, estou faturando 10 mil, quero os 10 mil para o bolso, porque você sem gente não consegue entregar. Uhum. Nós vendemos hora de pessoas. Então eu percebi que o grande problema de entrega não era a entrega, era porque as agências não queriam contratar pessoas para ficar trabalhando de forma saudável, Sim. sem se sobrecarregar, sem virar no automático. Então eu falei, eu vou corrigir isso. O meu primeiro passo foi aprender a contratar. Então a gente fez a primeira contratação para poder resolver. O que isso trouxe para a gente? Um aumento significativo da quantidade de clientes. Porque eu aprendi como escalando o time. Uhum. Então eu sabia quantas pessoas eu precisava contratar para atender X cliente. E Certo. aí isso facilitou muito o crescimento da agência nesse período, principalmente. Eu lembro isso de um papo aí em 2022, né? Eu lembro que o pessoal falava que não tinha problema de cliente nessa área, né? Não existia um problema real de falta de cliente, existia o problema real, na verdade, era a falta de agências com alta qualidade na entrega e de geração de resultados, né, posteriormente. Então, isso faz sentido. E sobre atendimento, né, principalmente atendimento via WhatsApp, qual é o erro mais comum que você vê nas empresas e um pulo do gato aí que você pode dizer para que eles possam melhorar esse atendimento? Cara, no primeiro contato sobre vendas não foi necessariamente através do WhatsApp. O Uhum. WhatsApp ele ainda era uma via muito voltada para fins de relacionamento interpessoais mesmo, com amigos, enfim. Quando as empresas entenderam, empresas de modo geral, entenderam que o WhatsApp ele era uma via de vendas muito forte, Uhum. obviamente todo mundo começou a utilizar ele dessa forma. E aí veio o primeiro problema. Ele é uma via que automaticamente se tornou uma das principais vias da maioria das empresas, Uhum. mas os empresários já estão tentando entender que marketing é importante. Uhum. Aí que sobre o treinar o time comercial, que aí para isso aqui não, o cara tem que vir pronto. Sim. A realidade é essa. Então o problema para o WhatsApp é o seguinte:
se você entra na maioria das empresas daqui da nossa região, lá no salão, eles vão te pegar no colo, eles vão te atender muito bem, vão te oferecer Uhum. um café, não vão te deixar esperando. É verdade. Então eu percebo que o atendimento ruim não é necessariamente da pessoa ser um vendedor péssimo, vendedor ruim. É porque ela não entendeu a importância e treinou técnicas, repetição mesmo, para fazer o mesmo atendimento presencial conseguir fazer dentro do WhatsApp. Sim. O maior problema das pessoas é não entender que o WhatsApp ele é só um telefone que está separando a tua empresa do cliente. Uhum. As pessoas literalmente, se tu perguntar para os vendedores, quem que tu deixaria esperando? A pessoa no salão, no balcão, ou o cliente no WhatsApp? Elas vão falar quase 100% que vão deixar esperando o cliente no WhatsApp. Isso é totalmente errado. Porque você não tem que deixar esperando nenhum nem o outro. Porque se tu tem demanda, tá faltando gente, ou tá faltando um processo. É Mas a verdade. importância que tu tem que dar para o WhatsApp é a mesma importância pro, dentro do salão. Então, apesar do WhatsApp ser uma arma muito forte para os empresários locais e região de modo geral, eles não investem em treinamento. Uhum. Eles cobram resultados, querem cobrar metas dos vendedores, querem cobrar tempo de resposta rápida, querem cobrar uma boa condução, mas eles nunca investiram minimamente em vendas para o seu time comercial. Isso quando está acontecendo em Santarém, nossa região, uma leva de treinadores, pessoas que estão Sim, começando com esse trabalho. é verdade. Até mais forte, muito bacana. Uhum. Mas isso é extremamente novo. É verdade. Extremamente novo. Por muito tempo os empresários só queriam resultados Uhum. e pronto, eu preciso que tu venda, cara. Dão condições? Não dão. E esse era o maior problema. É não entender a importância que o WhatsApp de fato tem para dentro do teu negócio. Sim, Eu acho que esse é a entendi. maior dor da galera. É onde tu chega mais perto do cliente, é o canal que tu consegue chegar mais Não perto chega mais digital. perto. Nenhum outro Exatamente. chega mais perto. É verdade. E aí me dá um exemplo de uma estratégia de atendimento que tu conseguiu fazer com que ela virasse faturamento para o teu cliente. Bacana. A gente tem uma via muito forte, tanto local como fora do estado, que é atender clínicas médicas. Uhum. Quando a gente se deparava com as clínicas médicas, isso envolve estética, enfim, de modo geral. Mas quando a gente deparava com o WhatsApp desses clientes, na conversa, era literalmente, parece que o vendedor estava fazendo um favor. Não, eu te atender quando eu quiser, eu vou, de certa forma, te deixar esperando porque eu tenho que estar dando atenção aqui no presencial. Uhum. Não importa se tu tá com dor, eu só quero saber se tu quer agendar ou não. Sim. Quando a gente iniciou dentro da Lamparina, a gente percebeu o seguinte: toda vez que eu perdi alguns clientes, nesse mercado, infelizmente é assim, perdi um cliente, a gente tá a aprender o porquê que a gente perdeu aquele cliente. Uhum. E eu sempre girava em torno, obviamente, de resultado. Só que eu começava a fazer um checklist. Entrega, ok. A promessa que a gente fez, ok. O que está falhando? A gente percebia que o problema de entrega dele não é de resultado, não era mais na nossa entrega ou geração de oportunidade. Uhum. Era lá na ponta. Eles não tinham um time de comercial treinado. E aí eu falei, agora eu tô refém deles, eu vou ter que esperar o empresário ter que investir em marketing e ao mesmo tempo ter que investir no time comercial, Uhum. senão eu não vou conseguir garantir o meu resultado com mais efetividade. A gente ficou refém, a gente não sabia o que fazer, porque falei, pronto, agora todo mundo que fechar comigo, eu não sei se ele vai ter um bom atendimento porque ele não quer investir lá. Sim. E aí a gente começou a buscar outros mentores, trouxemos mais um mentor para dentro da empresa, e esse cara falou pra gente o seguinte: busquem, parem de vender serviço de agência e venda as necessidades. Então a gente começou a tirar. Se você entrar no Instagram hoje, a Lamparina já não escreve mais nos lugares agência. A Uhum. gente já trata como assessoria, o hub mesmo de negócio. Sim. Por quê? Porque a gente fala que a Lamparina vai vender o que o mercado precisar. Se o mercado amanhã precisar de X produto, é esse produto que a gente vai aprender a vender e vai Uhum. trazer para vender. Então a gente olhou e percebeu, cara, eles têm um problema comercial. Não é nosso, mas esse problema agora, a partir da parceria, ele se tornou nosso. E se não resolver, a gente não entrega. Aí a gente começou a prestar e realizar treinamento de vendas para atendimento via WhatsApp. Uhum. Então hoje, a maioria das nossas entregas, todos os nossos parceiros têm acesso a um treinamento mensal via atendimento via WhatsApp. Uhum. Porque, apesar de, como eu falei, não ser já, obviamente, está incluso ali nos nossos custos, já dentro de uma parceria já pré-definida, mas não é um custo extra mensalmente para esse cliente,
para ele não desmotivar, para ele não deixar um mês sem treinar Entendi. o seu time. Uhum. Então a gente assumiu essa entrega, de certa forma, para tentar garantir que agora sim, eu vou mandar pessoas mais qualificadas, mas lá na ponta eu sei que eles vão pelo menos treinar. E se eles não conseguirem desenvolver, eles não vão poder mais me demitir dizendo que não tinha treinamento ou que não tinha, porque Sim, a gente fez o treinamento, a gente implantou o CRM, a gente acompanha o atendimento. Agora eu sei se a culpa é nossa ou se a culpa é no final. do time cometeu ali. Exatamente. Então Entendi. acho que isso mudou o jogo para nós e para os nossos clientes quando a gente trouxe o serviço de treinamento de vendas como um serviço de entrega padrão para os nossos parceiros. E isso garante que vocês entreguem mais resultado, E né? O eles, resultado seja maior. exatamente. Caramba, isso é muito legal mesmo. Então a Lamparina hoje se destaca como uma solucionadora de problemas relacionados à Exatamente. venda, posicionamento. Exatamente. Quando a gente fala de entrega, eu sempre tento dividir em três vias. Uhum, Posicionamento, a gente entra no modo geral, que as agências já fazem, geração de oportunidade e vendas. E uhum. quando a gente fala de vendas, nem sempre é só treinamento, mas ferramentas e soluções vendas mais eficazes ali. Caramba, legal. E falando agora já sobre mais um assunto, toda empresa que é boa, que é séria, ela depende muito de gente boa. E qual foi assim as colunas principais que a Lamparina começou a colocar para definir quais pessoas poderiam trabalhar naquele local? O que que define um funcionário qualificado para trabalhar na Lamparina hoje? Bacana, perfeito. Cara, seguinte, a gente leva muito em consideração, obviamente, as suas habilidades técnicas, Uhum, né? O conhecimento técnico, que a gente pode colocar aqui umas suas hard skills. O grande problema de tu olhar só para isso é que às vezes tu vai ter os melhores, vai ter um PSG na vida no tempo de Messi, Mbappé e Neymar. Você tem os melhores, mas totalmente desconectados, sem cultura, que brigam entre si e que uhum, querem só ser o melhor e não que a empresa seja a melhor nesse ponto. sim, Então, a gente olha sim, faz uma avaliação de habilidade técnica, mas para a gente, no nosso processo de contratação, tem dois momentos que são extremamente importantes, que é a avaliação de personalidade uhum, e uma entrevista para entender se essa pessoa está alinhada com a nossa cultura, com a nossa sim, forma de trabalhar. Então é meio que um blend ali de técnica, pessoa, uhum, cultura de modo geral, crenças. E sim. aqui eu levo muito em consideração esses três pilares para poder fazer uma contratação. Então a gente tenta manter. Por isso que até fica mais difícil achar pessoas quando a gente fala para nossa região. Sim, é verdade. Porque quanto mais estreito é o caminho de contratação, mais a gente fica sem Vai, pessoas. vai afunilando ali realmente, né? Exatamente. E hoje, como é que tu consegue fazer com que essas pessoas elas tenham um crescimento? Tu tem alguma dedicação da Lamparina relacionada a um crescimento tanto na hard skill quanto nas soft skill? Bacana. A gente teve um primeiro momento, a gente sofreu muito com profissionais, assim como a gente vinha conversando, por não encontrar, as pessoas não se capacitarem, Sim. mas quererem trabalhar até, mas não, de certa forma, atenderia à necessidade daquele momento. O que que a gente primeiro fez? Criou internamente o que a gente chama de Lamparina Academy. Hum, Não é um projeto externo, um projeto totalmente interno, mas onde a gente buscou. Eu lembro que isso nasceu, inclusive, como que funcionava. O nosso primeiro escritório, primeiro ano de agência, a gente já teve essa ideia de toda semana um profissional da agência, apesar de ser poucos ali, uhum, ele iria ensinar suas habilidades para toda a agência. Eram duas coisas que a gente queria alcançar. Que cada colaborador entendesse a importância do trabalho do outro, uhum. a complexidade, aquele cara que falava, tu só faz um videozinho, pois é, ele vai te mostrar a complexidade que é de fazer esse videozinho. Então esse era um primeiro ponto, e o segundo ponto era capacitar pessoas, porque durante esses mais de 3 anos da Lamparina, eu tive vários colaboradores que iniciaram em uma profissão e Uhum. hoje estão em outras. Isso inclusive dentro da própria Lamparina, migraram ali dentro porque conheceram essa nova habilidade. Então, duas coisas que a gente faz muito: dar suporte, a gente não cobra nada do que a pessoa não tem a capacidade de entregar. Se você foi contratado para fazer X coisa, é porque você se vendeu capaz de fazer X coisa. Eu te cobro. Aí, quando a gente contrata alguém e quer cobrar algo a mais, todos são capacitados. Então, a gente investe muito em treinamento, muito em infoproduto, Uhum. cria esses espaços, fornece esse material justamente para poder cobrar. Entendi. Né? A gente leva muito em consideração metas, números, cobranças,
mas também a gente não é tão hipócrita em dizer que vai cobrar sem dar suporte, então a gente dá o suporte. Então, a gente tem da visão de crescimento. Hoje eu tenho um colaborador que começou como estagiário e Uhum, hoje é um colaborador que já teve seus ajustes de remunerações e funções, uhum, justamente desde o primeiro momento com a gente. Teve um colaborador que começou como social media e hoje é um líder, é um gestor, que está quase 3 anos com a gente também nesse projeto. Tem o meu segundo colaborador contratado até hoje está com a gente. Começou como social media, editor de vídeo e hoje é um gestor de equipe, cuidando aí de pelo menos 5 pessoas abaixo dele, justamente em relação a isso. Então, assim, a gente dá essa visão de crescimento. Quando a gente vai fazer contratação para cargo de liderança, a gente sempre olha primeiro para dentro do time, uhum. para entender e saber se tem alguém apto para aquilo, para a gente dar essa oportunidade, depois que a gente acaba olhando para fora. Entendi. Cara, legal. É sempre bom ter essa estratégia de crescimento dentro da empresa, né? Tu... É melhor tu treinar uma pessoa que já tá dentro ali do que tu encontrar uma no mercado fora com essas mesmas capacidades, né? Exatamente. Até por uma questão de entender a forma que a gente já trabalha, Uhum, esse período de estágio, muitas vezes, hoje a gente tem, por exemplo, 3 estagiários ativos, em setores diferentes. Tem um setor de tecnologia, um setor de design e um setor de redação, de modo geral. E essas pessoas só não vão ter vagas, de fato, se elas não conseguirem lograr êxito ali, mas a oportunidade elas vão ter e a gente sempre vai olhar para eles como primeira opção. legal. E na tua visão, o que que sustenta mais o negócio? Uma estratégia bem desenhada ou um time alinhado e engajado? Ah, sem dúvida, um time, cara. Uhum, Hoje eu falo que na Lamparina, eu não sou bom em quase nada. Eu não sou um bom designer, eu não sou um bom editor de vídeo, eu não sou um bom roteirista, eu não sou, enfim. Só que a minha habilidade foi conseguir juntar essas pessoas. uhum, Então, minha maior preocupação hoje é em conseguir fazer todo mundo trabalhar com o mesmo objetivo. Porque quanto mais pessoas vão aumentando o time, lá na primeira era muito fácil fazer a comunicação com 2 funcionários. uhum. Mas hoje, com a agência dessa forma, com essa quantidade de pessoas, os canais de comunicações são muito maiores em quantidades. Então, conseguir fazer essa galera estar unida com o mesmo propósito é o nosso maior objetivo. Uhum. Então, com certeza, um time engajado, um time alinhado com a cultura e com as mesmas ideias, que vai fazer diferença. Show. E agora, quem que é o John fora do papel de empresário? Ele tem alguma atividade, alguma rotina? O que que ele faz para melhorar o desempenho dele como líder? Quem é o John fora da lamparina? Cara, eu fiquei até pensativo, antes de chegar aqui, que eu falei, pode ser que tenha alguma pergunta de como que é o Jonathan fora, né? Mas assim, eu não sou mentir, não sou uma pessoa que eu tenho muitos hobbies. Pelo contrário, eu já fiz um pouco de tudo. Já fiz um pouco de tudo. Já tive um período onde fazer café era terapia. Então eu passei um tempo ali comprando todos os tipos de equipamento para fazer todo tipo de café e comprando café. Então para mim isso era terapia. O que eu prezo hoje, que eu posso dizer que de fato é uma coisa que eu faço até hoje, é ter um momento só para mim. Uhum. Hoje, o nosso mercado em si e a quantidade de pessoas que a gente tem que lidar diária, ela exige um nível de socialização muito alto. É verdade. Eu preciso estar o tempo todo ouvindo as pessoas e conversando. Uhum. Minha companheira e sócia, por exemplo, ela é uma parte mais racional desse projeto. Ela fica cuidando da parte mais operacional e financeira, vamos dizer assim, administrativa, lidando com as partes mais difíceis. Uhum. E eu tento unir o povo, tento tentar manter todo o time sempre o tempo todo sendo olhando para o mesmo objetivo. Sim, sim. Então, isso é cansativo, por muitas das vezes. É muito cansativo. Então, para mim, uma coisa que eu faço o tempo todo é prezar muito os meus momentos em casa com a minha família. Uhum. Não sou uma pessoa que estou o tempo todo saindo, não gosto muito, já tive essa fase, mas hoje com a empresa eu não sou uma pessoa que gosta de estar muito em festa, indo para visita, não gosto de visitar as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de aproveitar o máximo do meu tempo em casa, mas tem às vezes também ter um período sozinho ali pra gente botar as ideias no lugar, sabe? Sim, sim. Então, eu não tenho exatamente um hobby, mas é algo que eu não abro mão, que é esse período de reflexão, vamos dizer assim, Sim. um período que eu possa pensar nos próximos passos, em novos projetos e como que eu posso alinhar isso. Entendi. Cara, bem da hora. E se tu pudesse, assim, trazer uma lição relacionada ao teu negócio, ao teu modelo de negócio que tu aprendeu durante a tua vida como empreendedor, ou até antes dela, o que que tu traria pro pessoal? Tudo, acho que desde quando
Eu abri o primeiro negócio, eu tive outros negócios aqui, tanto com advocacia, loja de iPhone, tive outras coisas, mas tudo se resume em entender que vendas pode mudar o jogo pro teu negócio. Hum, É, Se você tem uma empresa que ela não te gera faturamento e lucro, você tem uma ONG e que ainda vai te dar prejuízo. A realidade é essa. Então, assim, empresa que não vende, cara, ela vai quebrar. Porque vendas é um time comercial, de modo geral, o setor comercial é o coração do teu negócio. é verdade. Não importa se você é o melhor advogado, como eu me empenhei bastante naquele momento. Se eu não soubesse vender o meu serviço, não ia adiantar de nada. Sim, Não importa se você tem a melhor empresa de tecnologia com as melhores pessoas dentro, se você não souber vender aquilo, você não vai conseguir ter êxito. E assim foi pro meu negócio. A gente tinha excelentes profissionais, a gente tinha uma cultura muito boa, tem uma cultura muito boa, mas se a gente não tivesse organizado a nossa via de gerar demanda, uhum, não ia adiantar de nada. Não é ia adiantar de verdade. nada. Nesse mercado, especificamente, para quem quer iniciar com um projeto com uma agência, está entrando para o mercado de agência de modo geral, tem que entender uma coisa. Muita gente fica frustrado quando perde cliente. Mas esse não é o problema. Isso aqui é um balde furado. Parece besteira, parece clichê, mas é um balde furado. Vai sair cliente, vai sair cliente. O que não pode acontecer é que a quantidade de cliente que está entrando na torneira aqui seja menor da que está saindo. Então, o problema de você não é perder um, dois clientes no mês. Mas você tem que botar pelo menos seus 5, 6 clientes por mês para dentro. Você tem que ter saldo positivo. Sim, E senão aí você não consegue, vai conseguir crescer a empresa. uhum, A maioria das pessoas estão olhando para entrega. é verdade. E aí tu foca em entrega, é importante. Mas se não gerar demanda, você não vai sair daquilo. E muitas pessoas não estão olhando para demanda de certa forma, para entrega, estão olhando às vezes exclusivamente para vendas. Então tem um misto de situações que você precisa olhar, entrega, pessoas, vendas, mas se não tiver venda, você não tem empresa. A realidade é essa. Não tem para quem vender, É verdade. Vendas é o coração do é o negócio, não tem coração do jeito. negócio. Vendas a gente falava aqui, cara, o que vai deixar a gente no jogo, todas as outras coisas são importantes, mas no final das contas o que deixa a gente no jogo são as vendas. É o que a gente acabou conversando previamente. Não importa se o teu foco é high ticket, se é low ticket, não Uhum. importa se tu quer fazer 10 vendas no mês ou tu quer fazer só uma. Uhum. Mas não deixa de ser venda. Sim, E um processo só vai mudar, o funil só vai mudar, mas o objetivo ali é o mesmo. é verdade. E falando agora já da lamparina e um pouco de futuro, o que que tu imagina para a lamparina daqui a 5 anos? Bacana. Cara, se tu me perguntasse ano passado, de verdade, se já se me perguntasse ano passado, eu tinha falado pra ti que a minha vontade era de ter uma unidade da lamparina em cada estado, minimamente. A nossa ideia hoje é de pintar Brasil assim como a gente já vem fazendo, de laranja. Uhum. Mas não necessariamente mais ter uma sede fixa ali. A gente acabou criando um modelo de negócio que eu consigo atender independente do lugar, de Sim. uma forma com excelência mesmo. Então, se tu me perguntar o que eu quero da Lamparina daqui a 5 anos, eu quero estar em projetos maiores, paralelo à Lamparina, e Uhum. que a Lamparina esteja 100% rodando apenas com as pessoas que eu confiei que está ali dentro, de certa forma. Entendi. Não é aquele papo de sair do operacional, não é Uhum. isso. Pelo contrário, só quero fazer parte disso o tempo todo. Mas é justamente as pessoas que a gente buscou hoje, que estamos capacitando hoje, poderem tocar isso de certa forma para mim poder alcançar outros lugares. Para esse mercado, a gente percebe que o lugar, independente se tu tem sede ou não, você estar nos lugares, faz muita diferença. Sim. Infelizmente, as pessoas da nossa região, elas não olham para nossas empresas e dão a mesma importância de empresas, gurus que estão falando um monte de coisa aí fora. Uhum. Muitos deles pagam fortunas para ir buscar essas informações fora e alguém já tinha falado para eles aqui na nossa cidade de graça. É verdade. Isso infelizmente acontece. Então, daqui 5 anos eu quero que a empresa rodando limpa, lisa, para me poder ter condições de estar em o máximo de lugares possíveis, eu, presença, Sim. trazendo essas informações assim como a gente fez desde o primeiro momento. Entendi. Show. E olhando para toda a tua jornada agora, qual que é o legado que você quer deixar para o mercado, para a cidade, para o ecossistema da Amazônia e também para a galera que quer começar ou está começando hoje um negócio parecido com o teu? Cara, todas as mentorias que eu já fiz, como mentor, desculpa, Uhum. como mentorado, eu fazia questão de olhar o grupo,
no WhatsApp, 300 donos de agência, e todas elas eu olhava o DDD. Sim. E era meio que unânime. Não tinha mais de 3 pessoas, 3, 4 pessoas com DDD 90 e alguma coisa, 92, Uhum. 93. E 93 normalmente só era a gente. Isso só reforça uma ideia para quem está de fora e já tem esse pré-julgamento de que aqui Uhum. não temos profissionais e empresas capacitadas para atender a demanda que o Brasil hoje precisa para esse setor. Sim. Mas eu achava sempre que era um grande preconceito externo, Uhum. e eu comecei a perceber que faltava era os próprios empresários de Santarém e região buscarem isso. Porque, como eu te falei, um grupo de 300 pessoas, tem uma pessoa do norte, aqui, nem do norte, mas do Pará, Sim. de modo geral, isso fala mais da percepção deles ou da nossa? Uhum. Porque isso só está falando que aqui não está buscando informações. É verdade. Isso mesmo. Porque imagina se todo mundo aqui que tem uma agência entendesse que é importante se capacitar e agora vamos contratar mentorias e buscar informações, você ia aumentar o número de DDD 93 lá Uhum. dentro dos grupos. Então, a cultura deles é aprender o tempo todo. É E a verdade. nossa, isso está chegando agora. Então, assim, minha mensagem de legado que eu queria deixar para as pessoas é: Santarém e região, a Amazônia, de modo geral, tem profissionais extremamente capacitados, aptos a resolver qualquer problema. Mas a gente não pode deixar de verdade de mostrar o nosso trabalho, porque eles só estão tendo uma percepção que a gente está deixando criar. Sim. Quando falam que não tem, quando eu falo que tem agência, tem a minha agência, fatura mais de 100 mil mês, a pessoa não acredita. Gente, não é porque está lá no meio do estado do Pará, na Amazônia, que não tem pessoas capacitadas. É Falta, verdade. falta, por conta da região e tudo mais. Uhum. Mas tem muitas empresas capacitadas. Então, acho que o que a gente quer de propósito é fazer as pessoas, de fato, do Brasil todo olhar para dentro da nossa região e entender que aqui não é só mais um estado que tá ali de canto, não. Aqui Uhum. tem profissionais tão capacitados como em outros lugares também. Caramba, essa é a mensagem também que a gente fala muito aqui na Logente, que é o que a gente quer levar, né? Que a Amazônia não seja só um espelho de beleza ou da Amazônia em si, como ela já é para o mundo, mas também de profissionais qualificados em diversos ramos diferentes, né? Seja na tecnologia, na venda, marketing. Tudo isso, no final das contas, a gente consegue refletir. Só que falta, às vezes, a nossa vontade de querer fazer isso, né? Por muitos momentos até parece um pouco de preconceito do pessoal de fora. Eu acredito até que, em parte, envolve, mas talvez não seja o peso maior na decisão do nosso posicionamento aqui, Sim. né? Cara, a gente hoje começou um projeto em levar conhecimento de agência para outros donos de agência que estão começando. E é um projeto novo, mas ao mesmo tempo a gente já alcançou algumas pessoas. E a gente se viu, em alguns momentos, conversando com justamente donos de agências Uhum. de grandes centros. Então não é necessariamente o lugar, é o que você acabou de falar. Uhum. Cabe mais a gente aqui, local, entender que a gente buscar esse conhecimento é uma obrigação para que no final a gente consiga ser valorizado da forma que a gente espera. Sim, é Né? verdade. Por isso que eu digo, para mim, visualizar que a nossa ausência nos lugares é o que mais pega. Uhum. Então acho que esse é o grande ponto aqui em relação a isso. E hoje a Lamparina, então, ela já treina, já passa treinamento para outras agências Sim, executar a um gente, modelo de trabalho parecido com o de vocês, já. exatamente, a gente tem duas vias hoje, tanto em estruturação do zero aos seus primeiros 50 mil de faturamento, ou somente estruturação de time comercial. Então a gente já vem ajudando outras pessoas, outros donos de agências, que tem que estar buscando crescer e estar com dúvidas, porque só Uhum. a gente sabe tanto que a gente precisou É verdade. aprender com outras Aprender para pessoas. conseguir chegar nesse ponto, né? E Exatamente. hoje a Lamparina, né? Os diretores não veem vender o conhecimento de vocês como um problema. Porque é o conhecimento que vocês produziram e que vocês se posicionam no Pronto. mercado com ele, né? Exatamente. Na verdade, isso para a gente gera algo que outras agências ainda demoram mais para ter, quando não trabalham dessa forma, que é credibilidade mesmo do que a gente faz. Uhum. Porque assim, vender pro nosso, apesar do nosso cliente final ser muitos dos empresários fora do mercado de agência, falar para eles é mais fácil, porque eles Uhum. não, eles são médicos que entendem, por exemplo, tudo sobre medicina, mas não entendem sobre marketing, então é mais fácil vender para eles. Uhum. Então, quando a gente se propôs a ensinar e aplicar uma coisa que funciona para gente, para outros donos de agência, isso eleva uma percepção muito maior sobre a forma que a gente trabalha e conhecimento também.
Então a gente acredita muito que não adianta a gente ter todo esse conhecimento se a gente não conseguir, de certa forma, mudar mudar vidas, para ser bem sincero. Sim. Assim como o marketing mudou a minha vida, mudou a vida das pessoas que estão envolvidas nesse projeto, é o que a gente acredita quando a gente vende essa ideia para outras pessoas. Show, bem legal. Cara, a gente está chegando no final aqui já do podcast, né? Passando ali um tempinho já, né? Já deu um tempinho aí. E para a gente terminar, a gente sempre tem uma pergunta final aqui para os nossos convidados, que é o seguinte: se você pudesse escrever uma única mensagem, uma frase que todo empreendedor brasileiro leria hoje, qual seria? Cara, acho que eu já falei aqui, mas é uma empresa que não tem vendas, a empresa que não vende, ela quebra. Então, se você quer ter um negócio sólido, invista e capacite seu time. Faça tudo para que você tenha um time comercial alinhado com as suas expectativas. Uhum. Sem isso, de fato, você só vai ser mais uma que daqui a um tempo vai ter que quebrar, infelizmente. Acho que empresa que não vende, quebra, cara. Show, é isso. E, cara, a gente está chegando no final e para falar aqui para quem está te assistindo, como que as pessoas podem encontrar tanto o teu perfil pessoal quanto a Lamparina e quais as situações que eles podem te procurar para que possa resolver o problema deles. Pode deixar esse espaço aqui para te falar Fala, sobre isso. pra cá? Para cá. Bacana. Hoje no meu perfil, o trabalho que a gente desenvolve lá é um trabalho voltado para treinamento e estruturação de time comercial. Então lá no arroba o John Gomes, Jon Gomes, você vai encontrar o nosso trabalho. A gente fala todos os dias lá um pouquinho sobre vendas, sobre empreendedorismo, somente para esse mercado que a gente vem atuando. Já na Lamparina você encontra no Instagram, arroba lamparina.mkt. Lá você vai encontrar soluções de verdade para a tua empresa quando a gente fala hoje de marketing digital, prospecção e vendas. Então a Lamparina hoje ela vende esse mix de soluções, mas totalmente personalizado, com pessoas capacitadas e, de certa forma, individualizadas, soluções individuais para o seu negócio. Vocês podem encontrar a gente por lá, estamos todos no WhatsApp, chama a gente, segue e vai acompanhar o trabalho. Show. John, muito obrigado Te agradeço. pela tua presença, obrigado por ter aceitado o convite. É muito importante para a gente fortalecer essa conexão com os empresários locais que realmente por muito tempo lutaram e conseguiram o seu posicionamento, o seu local no mercado de trabalho de Santarém e região, né? Não só em Santarém, eu sei que tu tem clientes fora daqui, mas a gente vê isso como um exemplo, né? As pessoas que conseguiram, que começaram ali talvez no mesmo tempo que a Lugênios, a gente começou aí, tu começou há 3 anos, a gente começou há quase 3 anos, né? Um pouquinho depois, mas a gente acompanhou o crescimento dessas empresas. Normalmente a gente traz pessoas aqui que a gente acompanhou, ou de empresas mais sólidas também, mas isso é muito legal de conhecer e ver que vocês estão fazendo parte, construindo uma história de empresários novos na região de Santarém, né? Então isso é muito da hora. E para finalizar, gente, eu quero novamente agradecer aos nossos patrocinadores, que é Masa Distribuidora, Cozinha do Humberto em Londres e também a Barov Consultoria e Investimentos. E se você chegou até o final desse vídeo, desse podcast, muito obrigado. Já pode curtir aqui, já comenta se você quer deixar alguma mensagem especial ou até mesmo falar sobre um próximo convidado. Segue a gente tanto no Instagram, nas nossas redes sociais, no YouTube, que nós estamos bem presentes falando sobre tecnologia, empreendedorismo, dentre outras coisas que englobam esse mercado. É isso, gente. Tchau, tchau e até a próxima.